Quero começar esse tempo de adoração ao Pai pelo final. Pelo final. Quero ler um texto de Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. Se você quiser colocar aquele fundo, pode colocar, tá, Ione? Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E de repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Eu sei o que vocês estão procurando. Vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. E a grande verdade. Mas Ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele foi posto. E agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. E de repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. E eu quero me deter a algo aqui. Ele não está aqui. Já ressuscitou, como havia prometido. Ressurreição é cumprimento da promessa da parte do Pai. Você se alegra com isso? E eu queria nessa manhã compartilhar um pouco sobre Páscoa. E eu queria pedir algo a você. Eu queria pedir que, assim como eu pretendo fazer, você possa se transferir, que você possa se encaixar na realidade, que você possa se colocar dentro da história, que você possa ouvir aquilo que o Pai tem para você de maneira especial, aquilo que já foi feito por você. Eu creio que a Páscoa, como todas as vezes que nos reunimos, é um encontro tremendo. Mas juntamente com o Natal, para todos os cristãos, é a data mais importante. E quando eu preparava essa ministração ontem, comentava isso com o Nadinho há pouco, eu tinha preparado já uma ministração falando de ressurreição, que devemos ressuscitar todos os dias, e isso já estava resolvido no meu coração, e eu fui orar. Fui orar ao Senhor, mas algo me incomodava com relação ao tema de hoje. E o Senhor me deu uma direção de Êxodo 12, versículo 26 e 27, que de uma maneira geral diz assim: quando você for falar de Páscoa, quando alguém te perguntar sobre Páscoa, fale sobre Êxodo 12. Está escrito lá. E eu não quero deixar de ser obediente, e esse é um dos textos que eu vou me basear. Êxodo 12, versículo 21, e nós vamos seguir até o 28. Êxodo 12, 21, 28. Nós vamos conseguir colocar? Oi? Eles estão fazendo assim, gente. O que é isso? Está aqui. Obrigado, Johnny. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa.
peguem um galho de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Pai, de posse da tua palavra, que essa mensagem tão preciosa, essa mensagem que mudou a nossa história, mudou a nossa vida, possa ser ministrada aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus nos transporte para a nossa realidade. Jesus é a nossa Páscoa. Que saiamos daqui cheios de alegria, cheios de vigor, renovados pelo sangue do Cordeiro. Amém. A palavra Páscoa, ela vem de um verbo que significa passar por cima. E passar por cima dá uma ideia de quê? De livramento. Há algo, há um obstáculo e eu transpasso. Eu passo por cima. Deus pega, manda um anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas. E elas estavam protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascal, que foi imolado para o propósito de livramento. Ao mesmo tempo que aquelas casas que não tinham sangue, elas eram feridas com a morte, quem tinha a marca do sangue do Cordeiro aspergida nos umbrais das casas, era poupado. Essa é o resumo daquilo que nós estávamos lendo. E esse texto, como eu disse, ele tem uma parte que ele diz assim, em Êxodo 12, 14, ele diz assim: celebrai isto como um estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Depois no versículo 17, novamente é repetido: faça isso como um estatuto perpétuo. Um estatuto perpétuo, algo que não vai passar, algo que vai permanecer, é algo que não está ligado à lei ou à graça. Todas as vezes que você vê no Velho Testamento a frase estatuto perpétuo, olhe isso sempre com um significado especial. Vai além da lei, vai além da época da graça, e tem uma projeção para os dias de hoje. Então o estatuto perpétuo, eu projeto tudo aquilo que eu estou lendo, tudo aquilo que está sendo contado para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. Fábio, mas como é que nós vamos trabalhar o Velho Testamento com o Novo Testamento? Como é que nós vamos fazer esse link? Mas Hebreus 10:1 diz assim: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Mas eu quero me deter aqui, que tudo isso que nós estamos falando e mostrando, nada mais é do que uma sombra daquilo que se cumpriu no Novo Testamento. E eu queria destacar alguns pontos que essa Páscoa, a Páscoa verdadeira, a Páscoa que é Jesus, nos traz. As realidades espirituais
que esse texto de Êxodo 21 a 28 nos mostra. E como elas estão totalmente encaixadas à nossa realidade, à sua realidade, à minha realidade. O versículo 21 diz assim, de Êxodo 12: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-o para celebrar a Páscoa. Eles deviam pegar um cordeiro, um cabrito, separar, reunir a sua família, sacrificar aquele cordeiro e celebrar a Páscoa. Mas hoje, como é isso? Eu queria que nós vamos ter que fazer essa ginástica um pouco, vai e volta. Queria que você olhasse João, capítulo 1, versículo 29. E eu gostaria mesmo, querido, que você vibrasse com essas notícias do Novo Testamento. João 29 diz assim: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se no versículo 21 há um mandamento do sacrifício de um cordeiro, João aqui vem e nos anuncia: eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. O Velho Testamento ele estabeleceu um sistema de sacrifício. Mas tudo aquilo que estava sendo anunciado nada mais era do que um terreno sendo preparado para a vinda de Jesus. Um terreno sendo aplainado. Porque o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos pecados, não era o cordeiro lá de Êxodo 12, porque o cordeiro de Êxodo 12 apontava para Jesus. Jesus é o nosso cordeiro. Ele é o nosso cordeiro. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo meu e pelo seu pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ou seja, o centro da nossa Páscoa, queridos, é o Cordeiro. O centro da nossa Páscoa é Jesus. Ele é o centro da nossa Páscoa. Mas agora, a Bíblia diz lá em Êxodo, apontando para o que Jesus faria, ela fala sobre um sinal. Um sinal, versículo 22, ele diz: molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia. Havia sido sacrificado o cordeiro. E passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Deus pega e manda que o sangue seja colocado em toda porta. Onde houvesse uma família de judeus, a porta deveria estar marcada com o sangue do cordeiro. E a casa que estivesse marcada com aquele sangue, ela estaria impedida da morte surtir efeito naquela casa. Era este o mandamento. E de fato, aonde estava marcado com o sangue, a casa que estava marcada com o sangue, não houve morte e não houve destruição.
Agora, queridos, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, nós também precisamos estarmos marcados de sangue em nossas vidas. Nós precisamos dessa marca. 1 João 1,7 diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É no sangue de Jesus que nós encontramos, que nós conseguimos, que a lei da morte não tem efeito sobre nossas vidas. É ali que eu e você encontramos o perdão para os nossos pecados. O perdão para os nossos pecados. Lá em Êxodo, diz que aconteceria ali na casa, iam lá matar o cordeiro, o Senhor deu as instruções para aquele maravilhoso churrasco que ia ter, reuniu a família, estavam ali, a Bíblia diz que eles deveriam comer aquele carneiro com ervas amargas, acompanhado de pão asmo, ela deveria ser comido às pressas, mas algo era de se destacar. Reúna a sua casa. Essa experiência libertadora, essa experiência que você, povo de Deus, irá passar, você precisa passar com a sua casa. É algo de intimidade, sabe, gente? É algo de intimidade. O Senhor chama para uma experiência intensa, para uma experiência única, uma experiência de comunhão, mas uma comunhão libertadora. E assim é até hoje, porque Jesus é Deus passando entre nós para nos atrair para a comunhão pelo seu sangue. Deus tem prazer na reunião. Ele chama, reúna a tua casa. Se juntem para celebrar. Lembre-se do sangue. Você pode celebrar, ainda que o anjo da morte esteja circulando, porque a sua casa, os umbrais da sua porta, estão marcados com o sangue redentor do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. E também quem se alimenta de mim, esse viverá. Esse viverá. 1 João 1,6, 7 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, quantos aqui andam na luz? Se andamos na luz, como Ele está na luz, e agora vem a explicação do andar na luz. Olha que coisa maravilhosa. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E nesta comunhão, nesta reunião familiar, nesse ajuntamento, o que acontece? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É na comunhão. O sangue é um sinal. O sangue é um sinal que nos livra do pecado, mas também é um sinal que Deus ama a comunhão. Deus ama a sua família reunida. Deus tem prazer na reunião dos santos.
E eu acho interessante esse texto de 1 João, porque ele é condicional. Ele coloca algumas condições. Olha, se você diz que você mantém comunhão com o Senhor e anda nas trevas, então você está mentindo. Você não tem comunhão com o Senhor. Se você não pratica a verdade, você não tem comunhão. Agora, se você anda na luz como Ele está na luz, você tem comunhão com os outros, com os seus irmãos. Você tem comunhão. É um modelo. Você tem comunhão com os irmãos. É um sinal de que você está andando na luz. E quando isso acontece, eu quero voltar a repetir. Jesus nos purifica de todo o pecado. Outra questão. Essa Páscoa anunciada em Êxodo 12 e confirmada por Jesus, ela tem algo muito especial. Ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Ela tem um centro, que é o Cordeiro. Ela tem um sinal, que é o sangue. E agora a palavra diz que ela tem um propósito. Êxodo 12, 41. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. O povo de Deus foi liberto. E a celebração da Páscoa se tornou uma recordação anual. Era a recordação do dia que o povo de Deus foi liberto da escravidão no Egito. Era isso. Mas sabe, queridos, quantos aqui estavam literalmente vivendo aquela época lá no Egito e foram libertos? Não, você não estava, você está aqui, não tem como. Não, eu falei literalmente. Você não estava. Vou ajudar você. Você não está. Cutuca o seu irmão e fala, você não estava. Agora fala para ele assim, presta atenção. Olha só, volta aqui. Volta aqui. A celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual para o povo de Deus que havia sido liberto da escravidão no Egito. Mas se por um lado nós não estávamos no Egito, literalmente andando como escravos, nós também tivemos o nosso dia de libertação. E esse dia foi o dia que você levantou a tua mão e falou, Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, eu reconheço a Tua glória e majestade. Senhor, eu sou Teu e Tu és meu. Quando nós fomos libertos da escravidão do pecado, assim como o povo de Deus foi liberto no Egito, nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, mortos. Mas a palavra de Deus diz que o sangue derramado na cruz me libertou e te libertou. Você é livre. Eu vou repetir essa frase. O sangue de Jesus me libertou e te libertou. Você é livre. Aleluia. Glória a Deus. Gente, isso é a coisa mais incrível, mais maravilhosa que poderia ter acontecido. Essa é a nossa história. É por isso que estamos aqui hoje. É por isso que celebramos a Páscoa. Fomos libertos. Fomos salvos da morte espiritual. Estávamos mortos em nossos pecados. O sangue na cruz nos deu vida. E vida em
abundância. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode repetir isso? Se pois o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Aleluia, essa é a nossa realidade. Livres no Senhor, livres no Senhor. Se a Páscoa, ela aponta para um centro que é o Cordeiro, se ela tem um sinal que é o sangue, e se ela tem um propósito que é a nossa libertação, a Páscoa nos traz também uma mensagem. E esta mensagem da Páscoa, ela pode ter dois caminhos. Ela pode ser uma mensagem de vida, mas ela pode ser também uma mensagem de morte. Ela pode ser uma mensagem de vida, mas ela pode ser uma mensagem de morte. Versículo 23 diz que quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. É uma mensagem de morte, a princípio. Uma mensagem de morte para todos aqueles que não se arrependeram da sua vida perversa. Para aqueles que decidiram viver por si só. É uma mensagem de morte, mas é uma mensagem de vida para todo aquele que tem a convicção, a certeza que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Então, se você tem essa certeza e essa convicção de que você foi remido pelo sangue do Cordeiro, esta é uma mensagem de vida. Esta é a mensagem da Páscoa, uma mensagem de vida. Apocalipse 22, versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você está debaixo do sangue do Cordeiro? Você está debaixo do sangue de Jesus? Quantos aqui estão? Aleluia. Que bom. Então você tem a garantia de vida. Você tem a garantia de vida eterna. Através do sacrifício da cruz do Calvário, você tem a garantia de vida eterna. Se o irmão que estava do seu lado levantou a mão, você pode dizer para ele: você não vai morrer, cara. Você não vai morrer. Agora você precisa explicar para ele por que ele não vai morrer. Fala para ele assim: você tem a garantia de vida através do sacrifício da cruz no Calvário. Aleluia! Isso é glorioso demais. Obrigado pela garantia de vida, Senhor. Obrigado pela garantia de vida. A Páscoa também tem um propósito de um memorial de celebração. Em Êxodo 12, 14, ele diz, eu vou ler novamente: este dia será um memorial, que vocês todos, os seus descendentes, comemorarão como festa ao Senhor, comemorem como decreto perpétuo. Então nós vamos hoje matar um cordeiro. Nós não precisamos mais matar o cordeiro. Cristo, o nosso cordeiro pascal, ele já foi imolado por nós. Não há mais a necessidade de matarmos um cordeiro. Cristo se fez o cordeiro, se colocou como cordeiro. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Ele diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo
nosso Cordeiro Pascal foi oferecido em sacrifício. Nós não precisamos mais tomar o sangue do Cordeiro e passar nos umbrais da porta da nossa casa. Porque o sangue de Cristo, Ele nos salva. E isso é definitivo. Isso nos salva de uma vez por todas. Nós estamos salvos, queridos. Salvos. O sangue do Cordeiro nos libertou. Quando você reconhece Jesus Senhor e Salvador da sua vida, que você reconhece o Cordeiro, que o Cordeiro Jesus morreu pelos seus pecados e que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Jesus Cristo, você está salvo, destinado à vida eterna com Cristo, porque o sacrifício fez isso. O sacrifício aponta para isso. Nós não precisamos tomar o sangue no Cordeiro. Hebreus 10:10 diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos sacrificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. E ele termina de maneira gloriosa. Esse texto termina de maneira triunfante. Ele diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos sacrificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Isso já é tremendo, isso já é glorioso. Mas ele termina dizendo: oferecido uma vez por todas. Por todas. Está resolvido, querido. Está resolvido. Cristo resolveu a questão. Cristo nos libertou. Por isso nós somos livres. Por isso Jesus é a nossa Páscoa. Por isso que a morte, ela passa sobre. Por isso. Porque nós estamos marcados com o sangue do Cordeiro. Nós, de fato, não estamos comemorando hoje a libertação do Egito. Mas nós não podemos nos esquecer quem nós éramos e aonde estávamos. E quando a gente faz esse reconhecimento, nós chegamos à conclusão que nós fomos libertos do império das trevas. Havia um império das trevas, e nós pertencíamos a este império. Colossenses, versículo 1, capítulo 13 e 14, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Fomos transportados para o reino, mudamos de reino, saímos do império das trevas, agora vivemos no reino da luz. E a palavra de Deus diz que isso provocou redenção. E mais do que isso, nossos pecados foram remidos. Foram remidos, por isso você pode declarar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por fim, em Jesus ocorre uma nova Páscoa. Em Jesus ocorre uma nova Páscoa. Agora, não se trata mais de sair de uma situação de escravidão. Uma escravidão imposta por um povo opressor. Jesus realiza algo ainda mais extraordinário. Ele pega a morte. Ele pega a morte. E fala para a morte: ó morte. Ó morte, cadê você, morte? Cadê? Você foi vencida. Você foi vencida. Por isso que nós cantamos, né? Ó morte, onde está, ó morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Pois eu vou cantar ela inteira para vocês, tá vendo? Ou compre no meu CD. Não lancei ainda, né? Mas quem sabe o pastor Nadinho vai me dar uma oportunidade de cantar aqui na comunidade.
Estou brincando. Mas se ele quiser. Agora, essa nova Páscoa, sabe o que a gente tem que lembrar? A nova Páscoa, ela é celebrada lá na Santa Ceia. Quando a gente está lá, na Santa Ceia. Quando tomamos do pão. Quando tomamos do pão. E nos lembramos do Senhor dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. O corpo de Jesus foi oferecido por mim e por você. O corpo de Jesus foi moído por mim e por você. O escrito de dívida foi pago, não cancelado, pago. Foi pago. A dívida era minha, a dívida era sua. Mas, no pão nós lembramos disso. E aí o Senhor continua falando sobre a Páscoa. E ele diz assim, depois ele tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. E esse cálice da nova aliança, que representa o meu sangue, está derramado sobre vós. Isso é glorioso demais. Isto é um memorial de celebração. Eu queria convidar os irmãos que ministram aqui para se dirigirem para cá, para que nós possamos glorificar a Deus. Notícias tão tremendas, tão maravilhosas. Para concluir, eu queria ler com vocês o texto de 1 Pedro 18, até o versículo 21. 1 Pedro 1, 18, 21. E o texto começa com uma afirmação. Ele começa dizendo, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Quantos aqui sabem o preço que foi pago? Foi o que nós falamos até agora. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e a prata. O ouro às vezes vale muito, às vezes vale pouco. Mas está dizendo que isso não perde o seu valor. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus, antes da criação do mundo, e foi revelado nesses últimos tempos, em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Esta é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. O Cordeiro, Jesus Cristo, é a nossa Páscoa. E eu queria convidar você a aplaudir o Senhor, porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. E por fim e agora por fim mesmo, eu quero ler algo para vocês. Algo que mexeu comigo ontem, enquanto eu preparava essa ministração. Algo que retrata tão bem tudo aquilo que nós falamos. E algo que foi descrito num poema. Num poema
de um homem chamado João Crisóstomo. Ele era arcebispo de Constantinopla, e ele escreveu isso no século I da era cristã. E ele resumiu o sermão de Páscoa dele nesse poema. Há alguém que é amante e devoto de Deus? Deixai-os desfrutar esta festa resplandecente. Há alguém que é um servo grato? Deixai-os se deleitarem e entrarem na alegria do seu Criador. Há alguém que está aborrecido com o jejum? Deixe-os receber agora suas remunerações. Se alguém trabalhou na primeira hora, deixem receber suas gratificações. Mas se alguém chegou após a terceira hora, também deixe de juntar à festa com gratidão. E ele que chegou após a sexta hora, não deixe ele duvidar, pois se duvidar, ele também sustentará a perda. E se alguém se atrasou e chegou na nona hora, não deixe hesitar, mas chame para vir também. E ele que chegou somente na 11ª hora, não o deixe ter medo por sua demora, e o lembre que Deus é bondoso. E ele recebe o último, igual ao primeiro. Ele dá paz àquele que chega na 11ª hora. Tanto quanto se tivesse trabalhado desde a primeira hora. A este, ele dá. E junto aos outros, ele concede. Ele aceita o trabalho, tanto quanto acolhe o esforço. A proeza, ele honra. E a intenção, ele aprova. Vamos todos entrar na alegria de Deus. Você primeiro, você último. Igualmente recebam a sua recompensa. Você que é rico, você que é pobre, se alegrem juntos. Sensato e o que foi preguiçoso, celebrem hoje o dia. Você que guardou o jejum e você que não jejuou, alegre-se hoje. Pois a mesa já está farta com opulência. Hoje é o seu dia, hoje é Páscoa. Festeje regiamente, pois o novilho é cevado. Não deixe ninguém ir com fome. Participem todos da taça da sua fé. Desfrutem todas as riquezas de sua bondade. Não permita que ninguém se aflinja em sua miséria, pois o reino universal está revelado. Não deixe ninguém lamentar-se, porque caiu de novo e novamente. Lembre-se, o perdão ergueu-se do túmulo. O perdão se levantou. Não deixe mais ninguém temer a morte, pois a morte do nosso Senhor nos libertou. Ele destruiu a morte por tê-la suportado. Ele destruiu o inferno quando desceu até ele. E ele o colocou num túmulo, mesmo que ele tinha o gosto da sua carne. Isaías profetizou isto quando disse: você, ó inferno, se perturbou quando o defrontou. O inferno estava em tumulto por causa da Páscoa. Ele foi liquidado. Ele está agora em tumulto porque está escarnecido. Está em tumulto porque está destruído. Está em tumulto porque está aniquilado. Está em tumulto porque agora ele é o prisioneiro. O inferno pegou o corpo, mas ele descobriu Deus. Tomou a terra, mas ele encontrou o céu. Tomou o que viu e foi vencido pelo que não viu. Ó morte, onde está a sua tormenta? Ó inferno, onde está a sua vitória?
Cristo está ressuscitado. E você, ó morte, está aniquilada. Cristo está ressuscitado e os perversos estão derrubados. Cristo está ressuscitado e os anjos se alegram. Cristo está ressuscitado e a vida está libertada. Cristo está ressuscitado e o túmulo está vazio da morte, pois Cristo se ergueu da morte. Estão vindo os primeiros frutos daqueles que se adormeceram e a era da glória. E agora a glória e o poder será para todo sempre. Amém. Feliz Páscoa. Jesus Cristo vive.